Ó, então boa tarde, meninas. Hoje nós vamos fazer uma joaninha, que é um vasinho para colocar flores, um vasinho de cerâmica. Mas vocês podem usar de plástico, vocês podem usar de gesso, o material que vocês quiserem, tá? E depende só, a única coisa que vocês precisam ter uma cola específica para colar o biscuit no material que vocês vão usar, tá? Pode ser de vidro, o que for, desde que cole com a cola certa. Então, o meu, ele tem um diâmetro de 7 centímetros embaixo. Então, né, normalmente todos os vasinhos vão aumentando depois, né? E daí não importa o tanto que ele aumente. Desde que não for, eu acho que normalmente vai aumentar, que vai chegar tipo uns 9, 10, né? Tem uns com a boca mais larga, igual esse aqui é 10, esse é 9, isso não importa. O importante é aqui que não passe de 7, 8 ou no máximo 10, tá? Então, para fazer ele em joaninha, ó, todo o passo a passo é igual, só muda a cor, tá? Se vocês tiverem e encontrarem um vasinho vermelho, já é melhor que vocês, né? Que vocês já fazem faz da cor certa, né? Porque se for usar de plástico e não for da cor, daí vocês encapam com o biscuit. Igual esse meu foi encapado, mas não foi por causa disso, foi porque quebrou, né? Então, mas se fosse, de preferência já um vermelho, ou comprar de cerâmica, ou comprar de gesso e pintar de vermelho, fica mais bonito. Não há necessidade de pôr a massa, tá? Pinte do jeito que vocês quiserem, né? Dependendo o material que vocês forem usar. Mas vaso é uma coisa muito fácil de se encontrar em qualquer lugar, né? Daí, se for fazer a joaninha, que é o mesmo material, o mesmo passo a passo, mesma quantidade, vocês comprem de preferência um vasinho preto ou um vasinho amarelo, ou então pinte de preto ou pinte de amarelo e depois faça as listinhas pretas. Se você já tem um vasinho preto, no caso vocês encontram, daí vocês vão tirar as listinhas, abrir a massa, né, fazer as listinhas e colocar tipo 1, 2 listinhas amarelas e vai ficar assim, né? Ou ao contrário, preto ou fazer amarela, ou amarelo fazer a preta, o que for mais fácil para vocês encontrar. Mas caso vocês forem pintar, é melhor que ele seja preto e as listinhas amarela, tá? Daí as listinhas fazer de biscuit, porque depois nós podemos fazer um sombreado, uma pintura, né? Apesar que daí no plástico, normalmente com tinta PVA não fica legal, né? Então o de cerâmica seria melhor, fica mais bonito, né? E então vamos começar. Nós vamos fazer nessa aula ele todo. Vocês deixam uns 3 dias, dependendo da temperatura, né? Da onde vocês estão, que tem lugar que seca mais rápido, tem lugar que demora mais, mas tem que estar bem sequinho, já bem coladinho aqui, para vocês fazer a pintura, tá? Porque depois a gente levanta, mexe, né, para fazer a pintura. Então, vamos começar, ó. For fazer a joaninha, nós vamos usar material massa pele preta e vermelha. Se for fazer a abelhinha, massa pele preta e amarelo. Não vai muito opção de cores de massa, né? Então vamos começar. Vou começar pela cabeça. Uma massa pele clarinha. Eu não vou usar bola, tá?
A outra vez que eu fiz, eu tinha feito uma vez e usei bola. Depois eu tive dificuldade para colar ele certinho. E não vai muito, vocês não vão fazer num vaso grande. Se vocês for fazer um vaso grandão, sim, né? Daí compensa usar bola, mas usa uma meia bola. Só pra pequena, só pra economizar um pouquinho massa. Ó, tô aqui com 70 gramas de massa, tá? Massa pele. Tanto para um quanto para o outro é essa quantidade. Que vou usar, né? Então, faz uma bolinha. Bem lisinha. Vai fazer uma coxinha dessa bolinha. Daí, dessa bolinha que você fez uma coxinha, você vai deixar a parte mais fina pra baixo. Só que não pontiaguda, uma coxinha, mas daí você dá uma achatadinha, tá? E vai pegar um pincel, uma caneta, o mesmo dedo. E vai marcar aqui a marca do olho, né? Tanto faz o que você fez, você vai tirar essas quinas, deixar arredondado. E bem lisinho, porque depois, a hora que a gente for pintar, se tiver rachadura ou não tiver bem lisinho, pode fazer na mesa, porque ele atrás ele tem que depois colar, né, gente? Então vocês têm que... Esse aqui não pode estar arredondado. Daí agora vocês peguem, vira ele assim de ponta cabeça, que eu acho mais fácil. E fazer uma marquinha aqui, pode ser com uma canetinha ou com uma faquinha de serrinha também. O outro que eu fiz, esse outro meu da Joaninha, eu depois, sabe assim, quando a gente faz uma coisa, porque eu tinha visto uma foto de um parecido num site de uma menina da Venezuela, tá? Até depois a Ivone descobriu que ela fez no vasinho que era um coco, né, Ivone? Era um coco, a metade de um coco. Isso foi ano passado que nós vimos essa foto dessa menina da Venezuela. Foi metade de um coco que ela fez, em vez de um vasinho. E depois ela amarrou e pendurou, né? Eu não tenho onde pendurar vaso de flor. Daí aqui, vocês podem fazer a boquinha assim. Eu fiz a minha um pouquinho maior, mas eu não gostei, tá? Então, por isso agora eu vou fazer menor. Ou pode marcar com marcadorzinho de boca, tá? É assim, do gosto de vocês. Deixa também tudo lisinho, que isso aqui nós vamos sombrear, tá? Tudo assim, quando vai fazer pintura, tem que estar bem lisinho.
E agora o nariz, vocês pegam uma bolinha do tamanho que vocês quiserem. Tem gente que gosta do nariz menor, outro maior. Se for fazer os dois, dá pra fazer igual ou não, tá? Do gosto de cada um. Esse jeitinho aqui, porque quem tava me pedindo o vídeo desse de Natal, é exatamente o mesmo, tá? Só que daí eu fiz o amarelo, porque era uma reninha, mas ela podia ser um ocre. Aqui vermelho. Depois um chapéuzinho de Natal. Mas o passo a passo é igual, tá? Muda o bichinho. Então, enquanto seca aqui um pouquinho, vamos fazer os bracinhos. Também massa pele, tá? Só um minutinho que já passa o peso. Olha, agora isso aqui que eu vou falar serve pra dona Cíntia. Tá aí, Cíntia? Quando for fazer bracinho assim, se você vai fazer um e fica demorando um ano pra fazer, depois vai fazer o outro e não fica igual, então faz os dois juntinhos, daí não tem erro. Ó, eu tô com 60 gramas aqui, né? Então, quem for fazer separado e fizer rapidinho e depois conseguir fazer igual, faça com 30 gramas cada, tá? Esse é para os dois. Tá travando mais pra alguém do que a Annelise e a Gláucia? Tá travando pra vocês, meninas? Não, né? Ah, então vocês têm que sair e voltar de novo, meninas. As duas que tá travando. Então, nós vamos fazer um rolinho. Isso é pros dois bracinhos, tá? 60 gramas. Afinar os cantinhos. Agora, separar aqui a mãozinha que pode fazer os dedinhos tudo certinho. Ou fazer só tirando o dedão, tá? Opcional. Então, a chata aqui, vamos deixar essa mãozinha gordinha, tá? Daí já vai pro outro. Prestando atenção, Cíntia? Com certeza. Vai para um, vai pro outro, que daí não tem erro de ficar maior ou menor. Então, daí aqui, você vai ali, corta o dedão, né? Daí eu já sei que tamanho que eu cortei o dedão, eu já vou no outro, que eu já tô olhando já aqui pro pedacinho. E já corto o outro, ó. Posso até comparar. Daí eu vou lá já. Redondo. Posso parar por aqui, tá? Também. Se eu quiser. Viro de costa.
Pego um boleador, boleio toda a palma da mãozinha. Daí eu já dou um movimentinho. Porque esse aqui nós vamos fazer ele segurando uma florzinha, tá? Daí então eu já pego, marco aqui. Aqui. Tá vendo? Aí depois eu pego, deixa eu pegar uma tesourinha menor. Eu vou aqui, né, corto ao meio. Até lá o risquinho, ó. Aí 1, 2. O dedinho pode ser gordinho, tá? Que é um bichinho. Daí, por causa do cortezinho, eu já posso fazer assim, ó. Todo o movimento que eu quero. Vou pro outro lado. Faço a mesma coisa. Viro aqui 1 e 2, ó. Prontinha, deu 18 centímetros. Então, eu vou no meio. Viro. Eu gosto de fazer assim, juntinha, porque já fica, ó, já o jeitinho de colar, já de encaixar. Espero que sim, Marcinha. Ai, Clazinho, Clá. Nossa, imagina sua correria. Daí agora eu separo, então eu divido aqui no meio, né? Eu tô fazendo tudo assim na mão, né? Porque se eu coloco na mesa fica distante pra vocês verem. Se eu tivesse um cameraman, quem sabe um dia. Vendo, ó? Um bracinho gordinho. Que é assim, fictício, né? Porque nunca ninguém viu os braços de uma joaninha, né? Ou de uma abelha. Os braços, ó. Eu dou um movimento, nada de fazer sem movimento, tá? Ai, Lili. Eu falei pra Mari, a aulinha VaptVupt vem mais gente que a aulinha marcada. Lá se vão 105 que estavam online, ó. É assim, ó, daqui e aqui, porque daí você vira, não vai rachar, ó, nada. Também tem que ter esses risquinhos para poder fazer isso. A Sandra disse, joaninha humanizada. Então, já temos braços. Agora, vamos para pernas. Até esse passo e a cor é tudo igual, tanto joaninha quanto abelha, tá? Agora, como a joaninha ou abelha terá sapato, nós vamos fazer
Um pouquinho menos de massa, tá? 50 gramas já é o suficiente para os dois. Daí também não tem, sempre faço os dois. Não tem perigo de ficar mais fino. Não, 50, agora é 50. Foi 60 pros bracinhos, 50 para as pernas. Aí é por causa do sapato, tá? Um rolinho. Aproveitar que tem tanta gente assistindo, gente. Todo mundo tá participando do concurso. Lá na minha página, tá? Vai ter um sorteio, né? Nem é concurso, é sorteio. De qualquer peça minha pra escolher, tá? Isso é bem mais prático, Sandra. 15 centímetros tem meu rolinho, tá? Estão vendo que aqui os cantinhos estão um pouquinho mais fino, o meio um pouquinho mais grossinho, porque tem as coxas, né? As coxas da abelha, as coxas da joaninha. Viro. E corto. Deixo assim, ó, com o corte que eu fiz. Agora eu vou o meio também, o meio. Faço do mesmo jeito. Marquinha. Pra dar um movimentinho, tá? Nada de deixar tão retinho. Deixa eu mostrar a minha. Aqui, ó. Vendo? Perninha. Depois eu vou, a hora que eu colocar ela, eu dou mais movimentinho, tá? Porque como é rápido... Agora vocês vão pegar um amarelo claro, tá? Pra fazer a abelha. Ou um vermelho pra fazer a joaninha. Para os pés. Deixa eu ver se não ficou grande. Ficou grande não, ó, eu vou usar 20 gramas, mas se você achou grande, você faz com 15, tá? Eu tô fazendo um pouquinho maior do que minha joaninha, porque eu tô achando que fica mais bonitinho o pezão. É. Ou 15 gramas, vamos fazer com 15, né? Coloca 15 aí, Ivone. Ah, não, 20. 15, 20. Vamos deixar 20, que é mais bonitinho de pezão. Mas quem quiser colocar 15, coloque. Depois disso vai ir mais massa amarela? Vai nas listinhas, a listinha do vaso, né? Que você tem o vaso preto. Gente, eu tô falando com a Ivone, tá? Porque minha massa amarela acabou, pode ser, tá?
Mas daí se você não conseguir o mesmo tom, então deixa pra fazer os braços, ou deixa pra fazer o sapato depois. O que vai de massa amarela é depois no vaso, tá? Mas o vaso eu não vou fazer aqui com vocês, né? Vocês vão encontrar um vaso preto ou pintar um vaso preto e daí só passar a listinha. 2, 3 listinhas amarelas. Ó, 20 gramas, tá? Foi decidido. Pra Joaninha é o vermelho. Pra abelha é amarelo. Aqui. Deixa um ladinho. Deixa assim bem gordinho, tá? Que fica mais bonitinho assim. Distar os dois igual. Olha, nessa aqui eu peguei, colei rendinha. Eu achei que ficou bonitinho, assim, com rendinha. Então, quem tem, faça isso, fica legal. Dá uma vida. Eu vou fazer no meu, tá? Então, não vou colar agora, porque eu não tenho a rendinha agora na mão. Só vou pra mostrar pra vocês. Gente, então, por enquanto, é só isso. Depois nós vamos deixar uns 2, 3 dias secar. Eu vou pegar aqui um vaso verde, mas eu não vou colar no vaso verde, tá? Quem tá pensando assim, ela vai colar a Joaninha no vaso, vai fazer uma abelha verde? Não vou, não. Quem vê verde em tudo é outra pessoa. Tá, mas deixa eu te perguntar. Cola agora 1 e 2 peças. Não, daí eu vou pegar... Vou lá, né? Ó, deixar já na posição que eu quero. Eu acho que quem for fazer de plástico já tem que colar, né? Porque quem cola com cola lantejoula é melhor molhado, não é, Ivone? É. Quem cola, então, quem usa cola lantejoula... É melhor que esteja molhado, porque descola, né? Daí agora, quem tem um de cerâmica e vai colar com cola branca, pode tanto colar agora, ou quem vai colar no biscuit, sabe que não tem um vaso nem amarelo, nem preto, nem vermelho, e vai passar biscuit assim que nem eu, pode deixar para você colocar depois, né? Porque o biscuit, no biscuit a gente consegue colocar seco, né? Mas ele em outra coisa é melhor molhado. Então, como eu vou passar a minha fitinha amarela aqui, depois, não aqui, no vasinho preto, então eu posso esperar. Estão entendendo? Eu posso esperar para secar, para colocar. Eu só vou deixar aqui para dar forma. Ó, tá vendo? Ó, deu a forma. Depois eu vou pegar meu vasinho preto, que eu vou comprar amanhã, vou passar a fitinha amarela e colar. E daí, quando eu passo a fitinha amarela de biscuit, ela vai estar molhada, né? Daí eu passo cola branca e colo. Apesar que o cerâmica também cola bem a cola branca, né? A cerâmica, o gesso também, né? Vocês podem agora resolver se quer ele em pé, para baixo, para cima.
Ou pode deixar um em pezinho, outro assim, tá parecendo o pezinho do Mickey. E já colocar. Quem já tem o vasinho prontinho já pode colar, tá? Cole com a cola que cole certinho, gente. Daqui, deixo aqui na medida. Ah, uma outra que eu fiz, que eu achei legal, foi fazer assim. Eu não colei os pés e os braços agora, porque eu vou passar a fita aqui. Daí, a cabeça eu já colei. Porque a cabeça é mais massa, né? Então, eu colei e deixei assim, ó. Agora que eu me lembrei, quando eu fiz o outro, antes, né, de passar o biscuit. Peguei, colei e deixei ele assim, ó. Coladinho. Ele colou, ele secou, desse jeito, e daí não saiu. Só quebrou, né? Mas se não, tava lá até hoje. Daí, mas esse aqui, depois, quando eu pego e colo depois, né? Ou se vocês tiverem um suporte, alguma coisa que dá pra deixar eles nessa posição. Ou, quer ver? Tinha uma vez que uma outra coisa que foi feita, que eu não me lembro o que foi, não sei se foi, acho que foi o de Natal, mas foi o Papai Noel. Eu peguei, colei e peguei aqui nessa parte, porque ele ia cabelo e tudo, um elástico e deixei assim firme. Deixei lá até ficar bem seco. Mas é aquele negócio, tudo vai depender da cola que você usar, tá? Use a cola certa, dependendo do material que você vai, que vai ser usado, tá? Procure se informar certinho, eu tenho isso e eu vou usar, ó. Então agora nós vamos usar, eu já ia esquecendo, ninguém para nem lembrar, né? Nunca vi curiquinhas mais sem, vai ser mandado tudo embora, sem por justa causa. Ninguém para nem me avisar que eu tava esquecendo de colocar o negócio aqui, ó, na abelha da coruja. Eu achei que você ia deixar pra depois. Não, se nós vamos colar na próxima aula, já tem que estar pronto, né? Vai ser despedido um monte de gente. A Mira. Aqui a Mira. Kátia. Ó, vou pegar 25 gramas de massa preta. Isso daqui é igual a abelhinha. Ou a Joaninha. Aqui um rolinho grossinho. Vou medir aqui, né? Ó. Acho que dá, 25 deu certinho, tá? Só vou depois... Pode esperar secar um pouquinho a cabeça, tá? Porque isso é uns 2, 3 dias pra poder pintar. É uma peça assim que não faz assim na mesma hora. Ó, não tá tão fino não, tá, gente? Ó, eu pesei 25 gramas, mas eu vou cortar todo esse excesso aqui de trás. Ou pode ser que daí eu coloque um pouquinho que ele ajude a colar. Caso o meu eu deixei secar um pouquinho, ele não conseguiu ficar bem coladinho. Então, ó,
isso aqui agora. Nós vamos pegar um cortador de coração. Pera aí, deixa eu pegar. O cortador redondo, não sei, todo mundo tem cortador de coração? Eu acho que tem, né? Quem não tiver pode fazer com cortador redondo. Cortador redondo todo mundo tem, né? Pegar aqui, vamos fazer a touquinha, né? Igual a Sandra falou, a touca dele. Eu vou colocar aqui, posso até fazer um risquinho. Aí, Dani. Vou medir aqui, né? Depois que você fizer o primeiro, você já sabe certinho, né? Quanto precisou. Ó, eu vou cortar só um pouquinho. Então, quem tem um coração de... um cortador de coração grande, já faz com o coração... com um cortador grande, né? Vou fazer aqui. Por isso a massinha é gordinha, ó. Eu já modelo. Eu vou fazer franjinha até. Eu posso fazer aqui mais uma vez. Viu, ó? Opa. Passar cola se necessário, né? As definições de vírus foram atualizadas. Nossa, tem que deixar na mesa. Acho que dá pra ver? Dá pra ver se eu deixar na mesa? Deixa eu ver se eu abaixo aqui. Dá, né? Porque se eu não deixar na mesa, eu não consigo mexer. Ah, então tá. Pode deixar retinho ou fazer assim, franjinha, né? Deixa eu deixar um pouquinho mais pra baixo, que não fica textudo. Ó, aqui. Esse meu cortador foi, deixa eu ver quantos centímetros, 3 centímetros. Eu vou cortar atrás, né? Eu vou fazer uma Vai ser necessário colocar. Eu já fiz peça colada em plástico. Ah, tá. Ó, a Ivone tá falando que se for fazer em plástico, mesmo colado, mas você colocou cola lantejola? Ah, tá. Mesmo com cola de lantejola, com o tempo soltou, tá? Então, quem for fazer de plástico, tem a opção que eu falei no início. Pegar aqui, furar aqui, ou furar aqui o vasinho, sabe? Passar um arame e prender aqui dentro, tá? Quem precisar fazer o de plástico. Ó, deixar acabamento legal aqui. Dá pra ver bem, né? E fazer aquele negócio que eu falei, né? Colar bem, vai depender a cola, depende do material que você for usar.
colar certinho, deixar secar assim. Se tiver necessidade, se for, pode furar, né, com araminho, prender bem, ou então deixar alguma coisa segurando firme. Ele é um pouquinho acima, tipo 3 quer dizer 3 centímetros, Kátia. Não há necessidade de ter um número, é só medir 3 centímetros. Porque existe outros, alguns. Então, ó, porque aqui o bracinho. Então, ele é um pouquinho acima. E ele pode... Ai, eu não passei cola em nada, vocês viram, né? Nem vou ainda. Vocês podem pegar e fazer assim também, ó. Que fica até mais firme. Deixar os bracinhos assim, ó. Né? Juntinho. E as pernas também, não há necessidade dela ficar assim arreganhada, igual eu fiz. Elas podem ficar atrás. Agora que você mostrou arreganhar, eu pulei arreganhar. Mas não tem, não precisa. Também pode ser pra frente. Pode ser assim. Do jeito que quiser. E pode também, eu vou fazer no meu, né? Eu não ia falar, porque agora a Ivone vai querer copiar. Mas eu vou falar uma levantadinha, tá? Uma mãozinha. Essa aqui vai ser levantadinha assim e ela vai segurar uma flor, tá? Ok, obrigada pela dica. Então, o jeito que vocês quiserem. Assim, ó, espreguiçadinha, sabe? Não fica também bonitinha? Como o meu já é preto, eu vou terminar primeiro, eu vou levantar e colocar a foto. Não fica também bonitinha, gente? Ó, usa a criatividade, tá? Usa a criatividade. Ou então dormindo, ó. Né? E os pés, as pernas, como eu falei, né? Ou pra cima, pra baixo. Pra um lado, pro outro. Então, daí quem for colocar a rendinha, né? Colhe já os dois juntos. Eu coloquei um palito, tá? Eu vou colocar um palito aqui entre a perninha e a rendinha aqui. Então, a primavera tá quase chegando no Brasil, né? Só que lindinho na janela de vocês. Nossa, gente, tanta gente aqui e aula nem marcada. Acho que eu não vou marcar mais não, né? Porque daí o povo fica tudo online. Oi, Geis. A Geis vai dar estrear também a aulinha, tá, gente? A hora que você for marcar, Geis, pode falar com a Ivone, a Jane, elas marcam, tá? Então, a pintura também vai ser a mesma. Eu vou dar dica de uma e da outra na próxima aula. Assim que tiver bem sequinho, eu acho que vai ser quarta-feira. Mas amanhã cedinho eu já vou colar o meu. E só disse pra vocês, quem não tava no início, porque chegou um monte de gente depois. Deve ter chegado umas 80 depois, que não veio no início, que eu não vou fazer esse olho. Ai, tadinha, deu uma rasteira na minha velhinha. Eu não vou fazer esse olho, que eu achei esse olho muito triste. Eu acho que foi por isso que quebrou o vaso, tá? Vou fazer um rostinho mais alegre, tá? Gostaram, meninas? Então, ó, tome cuidado na hora de colar, tá? Se tiver necessidade, amarre, eu faço qualquer coisa, mas deixa ele bem coladinho pra gente pintar ele na quadra. Ai, que bom, Ana Nilza. É que, tipo assim, o maior é o tamanho, vocês podem usar o mesmo, tá? Milena. Ó, deixa eu mostrar pra vocês qual eu usei, tá? Que eu tenho, não, eu tinha, agora eu não sei onde eu coloquei, deixa eu ver. Outro. Mas cadê a Neidinha? Eu tinha 2. Ai, deixa eu ver que tá aqui em cima o outro computador.
Parece aqui. Linéia. Segunda vez. Aqui, ó. Eu tinha um vasinho assim, ó. Ele era assim, antes e depois, né? Aqui o antes e o depois. Andréia. Ó. Esse aqui é o vasinho que eu tinha, tá? É um vasinho simplesinho, de cerâmica. Pera aí que eu vou falar oi pra todo mundo e depois já vou começar, tá? Porque já tá bem atrasado, muita gente quer fazer janta, né? Daniela, Deinha, Luiz, Gisélia. Então, ó, vou começar, tá, gente? Bom, da última aula, né, eu coloquei o vasinho até num de plástico, só por causa do formato, né? Que era porque o formato que eu disse, né, o meu era 8 centímetros. E normalmente, assim, os vasinhos, assim, do tamanho das flores que eu tenho é nesse tamanho. Daí, esse aqui eu comprei assim, ó, de cerâmica mesmo. E como eu fiz, né, a abelha, então eu pintei, né? Fiz umas listinhas. Até tipo assim, eu passei só 2 mãos, nem tá certinho, porque nós vamos pintar também ele do mesmo jeitinho assim dela, com os sombreados, tá? A Joaninha, como eu já mostrei também, vocês podem fazer do mesmo jeito, mesmas sombras, mas eu vou explicar depois, né? Porque é preto, no preto, no rostinho. E as medidas também foram a mesma, tá? Só mudou. Aonde é amarelo aqui na abelha, seria vermelho pra Joaninha. Então, nós deixamos secar um pouquinho. E como eu não coloquei aquele dia, e como é só massa aqui, demora bastante para secar. Na verdade, eu teria que esperar, acho que pelo menos uns 5 dias, uma semana, tá? Porque eu vou ficar mexendo aqui nele, pode ser que descole. Porque nós esperamos só 2 dias. Mas eu vou fazer, tá? Se caso descolar, depois eu vou colar novamente, tá? Porque eu já tinha marcado essa aula já há um bom tempo, né? Então, não queria remarcar, porque semana que vem não posso mais dar aula, porque eu tô indo pro Brasil. Ó, eu peguei um araminho preto, desses de... Aqui vende coisa de floricultura, sabe? Eles têm colorido, mas vocês têm fácil, quem tá no Brasil. Daí vocês podem deixar retinho. Eu não sei, né? Mas eu gosto assim. Eu gosto de passar no lápis ou... Deixa eu virar pra mim pra não fazer torto. Aí vocês podem deixar retinho, né? Porque é uma abelha, um bichinho assim, que nós estamos fazendo assim, bem fora do casual, né? Porque não tem uma abelha de perna, braço, né? A única coisa assim do real é as cores, né? Então, ó, fazer as anteninhas dela.
Eu enrolo no lapisinho ou pincel. Depende do tanto que vocês querem, assim, desse enroladinho, né? Quanto mais fino, mais enroladinho vai ter, né? Daí eu vou fazer, eu não sei se vai parar porque eu vou ficar mexendo, qualquer coisa eu coloco depois, tá? Aqui uma pontinha amarela. Tudo que eu fizer aqui de amarelo, se eu vou fazer a joaninha, eu farei de vermelho, tá? Então, vamos para a pintura. Essa aula foi dada, assim, há mais ou menos um ano atrás. Mas quebrou meu vasinho. Depois eu fiz outro. E depois vai estar toda junta no YouTube, tá? Modelagem quanto a pintura. Então, vamos lá. Eu acho assim que é legal vocês terem uma aulinha de pintura comigo, sabe por quê? Não porque eu me acho, né? Mas é porque eu tenho pouca tinta. Então eu faço muita mistura. Porque se vocês fizerem um curso, uma aula, ou comprar um DVD de alguém que já faz sempre isso, ela vai falar um monte de nome de tinta que vocês nunca ouviram falar, né? Então, eu tenho pouquíssimas tintas PVA. Então eu uso assim tudo, faço as misturas. Tipo, eu tenho muita tinta acrílica a óleo que eu pintava a tela, né? Mas PVA eu tenho pouca. E daí então eu vou fazendo misturas. No final dá certo. Então vamos lá. Vocês vão precisar, ó. Não façam direto na mesa de vocês, ainda mais que a gente faz biscuit, né? Daí vai sujar a mesa. Então, coloque esse papel toalha. E os pincéis. Pera aí, gente, ó. Quem tá chegando agora, bem-vinda. E eu tô vendo uma pessoa que é a primeira vez na aula. A Deise. A Deise Cotrim. Deise, boa tarde. Deixa eu ver, Midian, Andréia, Cristiane. Então, gente, a primeira parte tá no YouTube, tá? Daí, nós vamos fazer. Eu vou falar depois como foi que eu pintei a joaninha. Pincéis que vocês vão precisar. Pincéis, assim, é bom ter os pincéis próprios, porque dá um efeito melhor que às vezes você não consegue em outro, tá? Eu gosto, assim, para fazer a sombra, eu gosto de usar os macios, tá? Os macios, para quem pinta a tela, antes assim que as pessoas não pintavam tanto biscuit, que tinha mais os de pintura em tela, né? Então a gente usava o de cabo amarelo para acrílico e tecido, e o vermelho, e o de cabo vermelho, né? Tô falando aqui o que eu uso da Condor, tá? E o vermelho para pintura assim mais macia, no caso de pintura a óleo, né? Então agora, assim, que não existe assim tanto tempo assim essas outras pinturas assim no biscuit, porque eu pintava quadros em biscuit, mas eu pintava de pintura a óleo, né? Então eu vou pegar e vou pintar hoje com PVA, né? Eu vou tentar fazer tipo assim uma pintura mais ou menos country, porque eu vou usar técnicas assim que eu faço no óleo quando eu pinto. Quem tem no Orkut, já viu muitos quadros que eu já fiz, tudo com pintura. Então, ó, agora se vocês tiverem um pincel assim macio, pode ser assim redondinho, ó, redondinho, assim também, vocês vão ver o que é melhor para vocês. Ou assim, que é um cortadinho, que eu me lembro, quando eu pintava a tela, até nós cortávamos o pincel. Quando eu pintava tecido, tinha nas revistas da Bia Moreira, e ela ensinava a cortar. Então, nós nem tínhamos tantos pincéis, porque ela ensinava a modificar os pincéis.
E daí, então, são esses pincéis aqui para pintura que vocês vão fazer sombra, né? Sombra na peça. Depois eu vou mostrar uma bailarina que eu fiz. Agora, sim, eu que tô que nem a Mira, né? Que é a Mira que vocês conhecem também, que mora nos Estados Unidos. Tudo que eu faço sombra e luz. Olha, assim, aquela peça, assim, falta alguma coisa. Daí, pra luz, gente, muito bom, é muito fácil também de encontrar. Esses pincéis, assim, redondo, ó. Redondinho. Igual eu tava falando com a Ivone, ela tem, assim, um redondo para cada cor. Porque vocês não precisam, lavar esses pincéis se você tem um para cada cor, porque é para pintura seca. Fala já pintura seca porque é para o pincel é seco, então vocês não colocam na água, vocês vão lavar ele se houver necessidade, tipo assim, se você tem só um ou dois, se for precisar de uma outra cor, né? Daí então vocês precisam lavar, né? Mas se não, vocês tipo assim compram alguns, igual eu tenho amigas assim que comprou 5. E daí ela tem um só pra bochecha, só o rosinha, né? Daí depois ela pega e já passa, assim. Tem sempre ele, ou só pro branco, ou pro azul, que se usa muito, né? Que se usa no preto, para as luzes, né? Por isso se chama luz seca. E esse aqui também que é muito bom. O número, gente, vai depender do tamanho da peça que você faz, tá? Se você faz peças pequenas, não adianta ter igual, por exemplo, esse aqui, esse da Condo Pônei, que ele é exatamente como esse de que passa maquiagem, tão macio quanto esse de passa maquiagem. Ele tem vários tamanhos, ó. Eu, por exemplo, eu tenho 12, tenho 16 e tenho 8. Mas eu não faço peças tão grandes. Então, olha, esse aqui, vocês viram que eu tirei da embalagem agora, porque eu acho que eu usei 1 ou 2 vezes. O 8 eu já uso mais vezes porque eu faço peças menores, né? Porque, tipo assim, eu não posso pintar um assim, ó, grande, e daí, ó, ele já dá o tamanho já dele. Então, eu preciso menor, né? Isso, ou pata de vaca, né? Que a gente chama. É o mais macio. Ele, depois que você fizer a sombra, ou fazer a sombra, ele espalha assim, que fica sem marca nenhuma, sabe? Assim, sem marca nenhuma de pincel, porque às vezes a pessoa pinta assim, né? Pinta e daí fica certinho as marquinhas do pincel, né? Então, daí, tipo assim, né? Aqueles quadros que eu tenho lá no Face, ele não foi feito assim, só foi feito com pintura a óleo, tá, gente? Não foi feito com PVA. Mesmo até, ó, esse olho aqui, eu vou fazer um mais ou menos parecido, mas eu não vou fazer desse modelinho, porque eu achei esse olho assim um pouquinho triste. Então, eu vou fazer um olhinho um pouquinho mais alegre, tá? Então, vamos começar. Nós começamos sempre. Outro material que se vocês têm é um azulejo ou um pratinho, né? Um pratinho que você vai deixar só pra isso, não um prato que você vai comer depois. Tá aí. E um papel toalha, tá? É ótimo para limpar o pincel. Dá pra fazer na madeira também, né? Então, vamos lá. Vamos fazer pela parte amarela. Daí eu não vou falar os nomes, tá? Eu vou falar amarelo claro, amarelo escuro, que é o que eu tenho, é assim, gente. Pobre de tintas. Então, como nós vamos começar por o sombreado, aqui é um pele. Ó, é o mesmo nome em português, né? Em alemão, só que escrito diferente, tá? Tu consegue ler? Terracota.
eu vou usar o terracota, tá? Daí quando eu preciso, tipo, um beijinho, eu misturo um pouco, uma porção de terracota para 3 de branco. Quando eu quero, tipo assim, um carne, daí eu coloco um pouquinho o amarelo, né? Eu não tenho, assim, muitos tons. Então, quando eu faço sombreado, assim, de pele, eu uso esse terracota bem aguado. Ah, e um copinho, né? Eu uso esses potinhos de vidro, de geleia, porque eles são mais pesados, né? Porque se coloca no copinho, o danadinho sempre cai, né? E ele caindo já sabe, né? E normalmente eles caem bem em cima do computador, que vai estragar seu... Ó, então vou pegar aqui a água, meu potinho de água, deixar ele bem longe do meu teclado, porque já estraguei uma essa semana. Vou pegar um pouquinho, ó, pouquinho de tinta, ó. Eu tenho aqui, ó, tá vendo que é bem ralinho, né? Daí deixo aqui do lado um papelzinho toalha. Ó, vou catar ele e vou mexer de tudo quanto é lado. Pode ser que ele vai descolar, porque eu colei ontem, tá? Normalmente eu vou deixar ele ponta cabeça. Aonde eu preciso sombra, né? Ó, nas curvinhas eu preciso sombra. Então, ó, vou deixar com quase nada. Eu testo aqui, ó, no meu pratinho e depois no meu papelzinho toalha. Ó. Eu nem molho muitas vezes. Ó, eu vou precisar de um mais fininho, de um menorzinho. Então, esses aqui, eu tenho que deixar ele na água, tá? Porque, pra ele ficar hidratado. Estão conseguindo ver? Deixei ele ponta cabeça, que senão depois eu não vejo. Daí, se vocês quiserem, né? Se vocês têm dúvida que ele ficou bem espalhado, daí você vai lá com o seu... Mesma coisa que quando você passa o brush, ó. Dá pra ver? Consegue ver? Será que não tem ninguém comigo no Skype? Acho que não. Ó, todas as curvinhas. Tá conseguindo ver, gente? Porque às vezes pode ser que eu vou fora. Né? Mas normalmente é só uma vez. Eu tô mostrando mais porque achei que não tinha dado pra ver, tá? Mas daí eu não coloquei mais tinta. Só pra mostrar. Então aqui eu vou pegar um pincelzinho pequenininho, ó. O meu é daquele curvidinho lá, o chanfrado. E vou passar aqui também na curvinha do nariz, tá? Ó, onde tem curvinha, ó, aquele risquinho que a gente fez. Ó, estão vendo que tem uma sombrinha? Baixar mais a mão só se eu entrar dentro da mesa. Deixa eu... Ó. Ó, na boquinha. Que depois eu posso até fazer um vermelhinho dentro, tá? No outro eu fiz. Passei muitas vezes aqui.
Peraí que eu tô olhando ela de frente e vejo se tá legal. Aí agora que vou nas mãos. Opa! Esquece de limpar. Vou nas curvinhas das mãozinhas. Vendo? Só no dentro, né? Essa aqui que tá fechada, ó. Nem peguei e passei no pincel de novo, não, tá? Vendo que eu entrei aqui. Ó. A sombra mesmo, tá? Bem suave. Não há necessidade. É claro que se vocês gostam mais escuro, pode fazer mais escuro, tá? Dá um bronzeadinho nela, né? Porque ela fica no jardim. Ó, passo aqui no meu pratinho, ó. Aquele pouquíssimo que eu usei, tá? Ainda tiro o excesso no... Tiro o excesso no papel. Deixa eu mostrar. Tiro o excesso no papel. E vou... Claro que pode fazer mais forte, quem gosta, tá? Viram aqui na curvinha do bracinho? Posso fazer aqui também. Onde tem curvinha eu posso fazer. E pode ser mais suave ou mais forte, dependendo do gosto de vocês, tá? Depois eu vou ter que fazer o olho e vou fazer mais sombras, tá? Bom, agora eu vou pegar esse negócio de sombra e luz, assim, vocês podem fazer em todas as peças de vocês. Uma coisinha assim, mais simples ou mais sofisticado, como uma pintura bem, com mais tons e tudo. Do gosto de vocês, tá? Eu vou pegar agora, aproveitando esse meu terracota aqui. Não pode ser com tinta de tecido. Ai, meu Deus. Eu acho que ele é forte aqui, esse terracota pro amarelo. Então, eu vou pegar um pouquinho laranja, ou posso pegar um amarelo e misturar com ele, tá? O vasinho pode ser de qualquer material. Ó, um laranja aqui, né? Que daí vocês sabem, né? Que quem não tem laranja, pega o amarelo, compra as cores primárias, coisas mais fácil, e mistura com um pouquinho do vermelho. Ou pode usar o terracota, que também fica legal, tá? Aqui eu vou pegar um pouquinho do laranja. Ainda misturando com água, tá, gente? Ainda deixando ralinho, tá? E o terracota. Pode fazer sim. Dá um outro efeito com corante. Eu fiz um bolo com corante, ficou até legal. Eu vou agora pra sombra aqui no meu vasinho. O meu vasinho é de barro, né? Que vocês sabem, que eu já mostrei no início. E eu só passei amarelo, só. Vocês deixam sempre um papelzinho toalha, né? Pra ir limpando, se necessário. Tinta PVA, tá? Tinta PVA, pra quem não sabe, é a tinta que pinta a parede, tá? Valu. É a tinta que você pinta a parede. Eu me lembro, no Brasil, quando eu pintava algumas coisinhas assim, eu comprava a tinta branca, ou então, tipo, pegava a tinta branca, que ela descasca a tinta de tecido no biscuit. Secou, descascou. Daí eu pegava e comprava ela branca,
Normalmente pegava da parede, assim, que a minha mãe se pintava. E daí misturava com o xadrez, né? Existe o xadrez pra tinta, né? Aqui. Daí depois eu posso espalhar, né? Essa minha tinta aqui, que ela é a sombra. Dá um outro efeito, ó. Não deixa assim curva não. Daí eu vou aqui no meu sapato. Depois eu vou colocar uma rendinha aqui também nela, tá? No meu sapatinho. No vermelho, como foi que eu fiz? No vermelho eu fiz misturei o vermelho com o marrom, tá? Pra fazer essa sombra. Deu pra ver? Deu pra ver, né? Daí agora, depois nós vamos decidir como nós fazemos ó, aqui um lado eu vou fazer sombra, o outro lado eu vou fazer luz. Ó como fica bonitinho. Tá vendo, ó? Um lado é sombra. Ó. Dá pra ver? Dá, né? Então, vamos lá para os olhinhos. Como eu disse, eu vou fazer ele um pouquinho diferente. Mas só o modelo, mas a pintura vai ser igual, tá? Vou deixar a ponta de ponta cabeça, senão eu não consigo riscar. Daí vocês vê lá um olho assim que vocês gostam. Daí, normalmente EVA, eles riscam. Então, vocês podem pegar aqueles riscos que a pessoa tem na apostila ou no passo a passo lá de EVA e usar no biscuit, se você tem dificuldade de fazer o olho assim, do nada, sabe assim, só pintado com pincel. Então, é legal riscar. Daí, você pode até fazer um molde. Você pega lá uma foto de um olho assim que você acha bonito, imprime ele, recorta ele, vazado, né? Depois faz assim no acetato, numa coisa assim, um plástico, tipo esses plásticos de cornflakes, que é mais macio, mas porém não rasga. E faço molde, gente. Jeitos assim que a gente vai fazendo, caso você não tenha prática, sempre tem um jeito. Ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou desenhar, vou escolher aqui agora um modelinho de olho. E vou desenhar ele. Vou desenhando forte, tá? Vocês não desenham forte, eu tô desenhando forte, que é pra vocês verem bem. Peraí que eu vou apagar a luz pra vocês verem melhor. Agora, tá? Depois eu vou ter que acender, que senão não vou enxergar. Dá pra ver bem, né? Tá, eu vou fazer esse modelinho aqui de olho aqui. Bom, agora eu viro aqui pra mim, né? Agora eu não vou mostrar vocês pra ver o jeito que eu tô desenhando, senão eu vou desenhar torto. Vou tentar desenhar igual. Isso também até pegar a prática, né? Depois vocês podem fazer. Deixa eu ver se tá igual. É de lápis. Se não ficou igual, vocês pegam um lencinho umedecido ou um cotonete e limpa.
pra ver. Tá. Aí aqui agora eu já decido como que eu vou fazer, né? Se eu quero só preto, eu só faço mais um risco. Se eu quero colorido, vocês sabem que eu gosto de olho verde, olho azul. Já vou fazer como eu quero, né? Se eu quero assim pra cima, olhando pra cima, eu vou fazer aqui. Se eu quero olhando pra baixo, eu vou fazer aqui, ó. Aqui é olhando assim, né? Mas se eu quero olhando pra cima, eu vou fazer aqui. Se eu quero olhando pra baixo, eu vou fazer aqui os risquinhos. Eu vou fazer assim meio zarorinho. Bichinho gosta assim meio zaroio. Ó. Mas vocês façam mais clarinho, tá? Então vamos começar a pintar. Agora eu vou ter que acender a luz, senão eu não enxergo. Não sei nem onde tá a tinta branca. Espero que vocês consigam ver. Deixa eu guardar outras aqui. Daí os tamanhos de pincel, gente, pra pintura, eu gosto daqueles mais macios. Macios são de cabo, desses aqui azul ou de cabo vermelho, que é os de pintura em tela pintura em tela óleo, tá? Eu gosto deles, o tamanho vai depender do tamanho do olho, né? Claro que eu não vou pegar aqui e vou usar, ó, um pincel que é maior que o olho. Eu não vou conseguir nunca, né? Então, eu deixo lá na água, lá no meu vidrinho de água, pra hidratar. Pra não ficar aquela tinta grossa. E a marca. E vou fazer a partezinha branca, ó. O meu pincel é o 421, tamanho 2, tá? Aqui, eu só fiz a partezinha branca, né? Que é a parte de fora do olho, ó. Eu não sei se vai ficar os dois do mesmo tamanho, porque eu tô fazendo ele virado assim, né? Gente, eu terei que acender a luz. De canetinha, fica mais bonito. Estranho ela assim, né? De ponta cabeça. Daí vocês sabem, ó. Eu tenho aqui canetinha. O que vocês preferem? Eu gosto de fazer só a cor, né? Dela, de canetinha, a cor do olho. O restante eu faço de... Se eu tivesse o mesmo tom da caneta da tinta, eu faria um de caneta e outro de coisa, mas não tem o mesmo tom. Apesar que tem gente que tem olho de cores diferentes, né?
Ó, é a mesma coisa de canetinha, gente. Canetinha à base de água. Depois dá uma passadinha, um spray, né? Passa com spray o verniz. Vamos ver. Tanto para mim tanto faz, canetinha ou é a mesma coisa, gente. Eu vou fazer só a parte verde, tá? De canetinha. O resto eu faço tudo de tinta, daí então fica a mesma coisa que eu usei os dois, porque eu não gosto de parte preta. Ó, daí vocês têm a canetinha, vocês fazem um contorno. Ó, eu tô usando canetinha verde. A minha que eu uso é Stabilo, mas existe muitas outras. Vocês não usam a permanente porque vocês precisam que ela dissolva, tá? Vocês precisam que ela depois vai ficar com uns tons mais claros, tá? Então, se vocês fizerem uma que não apaga, depois ela vai ficar com um tom feio. Daí agora eu já posso dar uma pintadinha assim com canetinha nela, sem o branco, tá? Depois o restante eu vou fazer de tinta. Então vocês podem ver. Se fosse com tinta esse aqui, eu ia passar bem ralinho. Depois eu ia pegar um pincel 000 e usar um tom mais escuro. Não tem que ser, tem que ser uma base de água, tá? Eu tô falando a que eu uso. Daí aqui agora eu pego um cotonetinho. Ó, como fica, gente, eu tirando o excesso. Vendo, ó? Tirando o excesso somente do meio. Vendo que eu tirei o excesso somente do meio. Não é um cotonete molhado, não. É úmido, tá? Há uma diferença. Se eu faço uma olhada aqui, pronto. Porque de qualquer jeito eu vou ter que passar um verniz aqui. Por causa da pintura, que é a base de água, PVA. Aí eu dou uma reforçada no contorno. Deu para entender, gente? Mesmo ela estando de ponta cabeça. Tadinha, né? Ah, então não sei, porque eu não usei essa canetinha, ô Fabiana. Nunca usei. Eu uso sempre essa aqui, gente. Daí, eu acho que é fácil para vocês encontrar, não é? Essa aqui, essa Stabilo. Mas existe outras, é porque eu não sei marca no Brasil, gente. Eu não sei, tá? Pra quem não sabe, eu não fiz artesanato no Brasil. Eu comecei aqui na Alemanha, tá? Então, agora, a preta eu não dissolvo muito não, tá? Que eu quero a preta, mas apesar que meu pincel tá molhado, tá? A parte preta. Mas é claro que existe, vocês têm muitas marcas, né? De canetinhas aí, tem
As argentinas, você sabe que elas pintam também só com canetinha, né? É mais fácil ter equilíbrio, né, com a canetinha para algumas pessoas que com o pincel. Vixe, eu não tô conseguindo um jeito de pegar ela, mas eu para mim é uma coisa assim que às vezes tanto faz, tá? Porque como eu pinto tela, eu não tenho assim dificuldade com o pincel, mas tem gente que tem. Aí eu tô quase tentando descolar essa cabeça daqui, catando ela. Não tô conseguindo um jeito pra pegar. Isso aqui é 00, tá? Mas vocês vão testando os produtos que vocês se vocês testam, se vocês gostam, dá certo, divide com o pessoal do grupo, tá? Que às vezes as pessoas compram tanta coisa e é inútil para ela, ela não vai usar nunca, não serve. Então, se você testou uma coisa e deu certo, divida. Ó, tá lá, minha preta tá bem assim dissolvida, tá? Então, eu pego, passo ela aqui, passo ela no meu pratinho, ó, fazendo um risquinho pra eu poder tirar o excesso, tá? Deixa eu ver se eu consigo deixar o mais perto possível. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui, quem mora perto ou perto não, ou que pode ir na 25 de março, vamos fazer um encontro. Cadê a Rê? Tá aí, Rê, você me buscar no aeroporto, eu te ensino a pintar o olho. Você leva a tinta. Leva a tinta e o pincel. É. Gente, logo eu vou estar no Brasil, gente. Eu acho que eu vou chorar quando eu encontrar um monte de menina que eu conheço só pela internet, mas assim, parece que a gente já se conhece há anos. Tem uma pracinha lá na 25 de março que a gente pode fazer artesanato. No meio-fio, tem um meio-fio pra gente sentar. Olha. Ai, Glaucia, eu queria ir no Brasil inteiro se eu pudesse. Queria ir de norte a sul. Gente, eu não tô conseguindo assim um jeito certinho, né? Mas eu acho que tá ficando retinho. Porque o jeito de virar. Não, eu aviso todo mundo, tá? Ó, daí aqui, sim, gente, deixa eu dar uma pequena dica, assim, pra fazer as coisas assim, fininha, ó. Como aqui, ó, embaixo, tá vendo? Eu pego assim, eu pego o pincel e passo ele assim, por exemplo, se eu vou fazer um cílio. Eu não faço assim, ó, pintando assim, ó. Eu tenho que fazer um risco já, um risco e soltar. Tá vendo que termina mais fino? Começa mais grosso, termina mais fino. Pode usar 000 da Condor, tá? Tem o mesmo efeito, ó. Se você soltou, ele vai terminar mais fino, tá?
E às vezes a pessoa usa 00, às vezes usa 000, 30 lá. Eu tenho o 0, eu gosto mais do que o 00. É mais fino, mas eu não sei por quê. Eu gosto mais. Então, assim, pincel é uma coisa assim que eu tenho um vício, gente. Eu compro muito pincel. E daí vamos para os cílios. Lá vai eu virar ele. Espero que dá pra ver. Ela tá zaroia, né? Vocês viram, né? Se essas pernas descoladas eu deixar ele assim. Daí eu viro. Se eu fiz um de ponta cabeça, o outro eu tenho que virar do outro jeito para conseguir fazer igual, tá? Pelo menos eu só consigo assim. Tem que pintar um de frente e o outro depois de ponta cabeça para mim conseguir fazer igual, ó, fininho, ó. Opa, dá uma luz, ó, mas deu para ver que tá fininho. Eu acho que dessa vez pro Rio eu não vou poder ir, gente. Eu tinha combinado com a Lili da gente se encontrar lá. E eu até tenho que falar pra ela que eu acho que não vai dar, porque eu vou ter que ficar menos tempo. E vocês sabem, né, o que aconteceu. E eu preciso ficar mais tempo com a minha mãe dessa vez. Mas eu não... Aí fiz um coraçãozinho no preto, ó. Com palitinho. Pra ver. Bom, agora eu vou baixar um pouquinho, que senão vocês não conseguem ver. Deixa eu ver, agora eu vou pegar o vermelho. Pra já fazer a boquinha. Ó, o pincel 0, gente, o pincel fininho, vocês não deixam dentro da água, tá? Ó, tá vendo? Meus pincéis tá tudo aqui dentro da água. Ó, mas o 0 eu não ponho. Eu coloco aqui e já limpo. Senão ele... Ó, senão ele vai ficar todo descabelado. Vou pegar e usar quase nada agora de vermelho. Vou fazer aqui um fundinho vermelho nessa boca. Ó.
Pra ela ficar mais menininha. Estraga toda a cerda se você deixa na água, tá? Apesar que tem conserto. Você pegar e limpar com água fervendo. Não é quente, gente. Fervendo, tá? Daí agora eu vou lá no meu... Ainda usando tudo molhado, tá? Eu uso tudo, as pinturas molhadas, com os pincéis molhadinhos. Sim, pra fazer as coisinhas fininhas, Glaucio. Daí eu vou lá, agora eu tô com aquele terracota que eu peguei lá no início, né? E um pincelzinho aqui que eu tenho aqui. Fininho, 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 que é o número 2. Eu vou passar aqui embaixo, assim. Sombreadinho. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Passando embaixo aqui do olho, ó. Deu pra ver? Deixa eu tirar o excesso, porque como eu passei de ponta cabeça, eu exagerei. E é fininho. Posso passar em volta também do olho. E fazer um brilho não faz embaixo, tá? Vou fazer a luz, né? No meio. Não, eu não fiz ainda, só passei embaixo. Daí eu vou fazer, já fiz em volta do nariz, né, e tudo. Vou pegar aquele vermelhinho que eu usei agora, aqui bem pouquinho. Quase nada, ó, esse pincel que é aquele que vocês podem deixar ele sujo, ó. Ele não, eu não lavei ele, eu não coloco na água, tá? Requinho, com quase nada, eu vou pegar aqui e limpar ele, ó. Passar maquiagem aqui na minha menina abelha. Hoje eu fiz uma coisa de biscuit. Ficou tão lindo. Depois eu vou mostrar no final pra fazer inveja. Ixi, não precisa ser tão vermelha assim que... Hoje de manhã também eu fui pintar uma coisa e ficou vermelha assim. Igual de fé que foi dançar a festa junina. Pera aí, deixa eu limpar, gente, com meu lencinho umedecido, tá? Agora eu espero secar um pouquinho pra não passar de novo. Deixa eu testar aqui. Vixe, ficou muito vermelho. Vocês acharam que ficou muito vermelho? Não, né? Tô vendo das pouquinho. Mas tá bom, eu acho que ficou bom. Ficou bom? Não, é pra voltar as cerdas ao normal, Nath. Pra limpar, limpa com álcool em gel. A água fervendo é pra limpar com... Pra deixar as cerdas que estão lá descabeladas. Gente, não ficou muito vermelho o rostinho? Baixa, Cláudia.
Ficou, né? O quê? Deixa eu tirar um pouquinho. Parece que o direito tá mais vermelho. Ela ficou parecendo que vai dançar a festa junina. E junho já passou. E agora, eu tirei, mas ainda ficou vermelhinha, né? Ficou feio, gente. Não, ficou bonitinho. Com tinta, tá? Que eu fiz isso. Parou. A Alemanha só jogou 3-3 em casa contra o Paraguai. O Brasil perdeu contra a Suíça 1-0. O Brasil perdeu contra a Suíça, credo. Mas na Suíça. Mas mesmo assim, a Suíça é horrível. Paraguai também. É, Paraguai também é horrível. E a Alemanha também estava jogando em casa. Meu Jesus Cristo. E Paraguai tava führend 2-0 no começo. Ai, que terrível. Por favor, pelo menos a Argentina ganhou contra a Itália. Ah, Eric, quem torce pra Argentina? Eu? Só por causa do Messi e Agüero. E por causa eu não gosto da Itália. Eu só gosto do El Shaarawy, mas... Sim. Ó, gente, eu fiz um coraçãozinho aqui e umas bolinhas no outro. Ela tá toda colorida. Sim, claro que pode com pastel seco. Pode, é porque eu já tava com a tinta vermelha aqui, daí eu falei assim... Eu já tava com a tinta vermelha aqui, daí eu falei, eu vou usar, porque eu usei pra boquinha. Mas pode ser com pastel seco, tá? Então agora vamos começar as luzes. Como eu vou usar o branco, né, pra me fazer... uma luzinha aqui na partezinha do olho da frente. Vou misturar um pouquinho dele com o amarelinho clarinho que eu tenho aqui, tá? O branco com o amarelinho clarinho, mas podia deixar esse amarelo claro. Mas o meu sapatinho já é tão claro que eu deixei um pouquinho mais branco. Pegar lá aquela brochinha. Vou sujar aqui. Vou pegar meu papel, vou tirar o excesso ainda. E vou fazer a luz até aqui, ó. Lembram, ó, dá uma olhadinha que tá, tem um ladinho mais escuro, né? Então, vou deixar um ladinho mais claro. Daí aqui no sapato a mesma coisa. Eu gosto de passar assim, sabe assim? A luz.
Vendo, ó? Dá pra ver que ela fica até luz mesmo, né, ó. Pastel é o giz pastel. Tira o excesso, tá, gente? Vendo, ó? Mais escuro, mais clarinho. Vou fazer aqui no meu vaso. Pra vocês verem também. Só no meio do amarelo, em algumas partes. Pra ver? Em algumas partes só. Pra ver que tem uma luz, né? Agora eu vou pegar, vou limpar esse pincel, não ponho ele na água, tá? E vou pegar um azul claro. Quem não tem o azul claro, pega o azul que você tem, mistura ele com branco para ele ficar claro. Mas sua cunhada quer tudo, né, Valu? E ela tá assistindo, né? Eu falando isso dela, né? Luz, eu tô usando o amarelo mais claro do que o meu. E é sempre a tinta PVA, tá? Ou acrílico. Tem gente que usa acrílico. Eu, na verdade, eu tenho umas acrílicas e outras PVA, umas cores acrílicas e outras PVA. E eu misturo, gente. Porque eu não tenho de todos os tons, mas se eu tenho acrílica do outro, eu pego e misturo. Olha aqui, meu prato já tá mais que colorido, ó. Fiz uma misturinha aqui, porque eu tenho, na verdade, eu até tenho um azul clarinho, mas eu não trouxe. Tá lá no armário. Ó, eu tô usando aquele mesmo pincel, porque eu não vou pegar. Aqui. Agora eu vou começar com as luzes no azul. Eu sempre tenho medo de estar com excesso de tinta. Tantas vezes eu tenho que limpar. Ó. Pra ver? Que ficou luz. Dá ré. Então, você pega assim e escova assim. Não coloquei de novo na tinta, tá? Tô com o mesmo pincel. Sem molhar. Ó, sempre nas partes assim que fica na frente, né? Luz, né? Nas partes na frente. Frente. Deu pra ver, gente? Deu pra entender? Oi, Dê. Então, agora eu vou pegar... Deixa eu fazer aqui pra vocês verem. No vasinho. Viu, ó, no vasinho a diferença? Tá aqui, ó, pretinho. Viu, ó? E ainda não passei na tinta, tá? É a mesma tinta, porque é só restinho, resíduo. Então, vai tão pouquinho que vocês vão... Essas tintas aqui minhas, essas PVA, eu já tenho um tempão.
Que bom que não descolou nada. Tá com medo de descolar. Bom, essa minha aqui, ela tá com a mãozinha assim levantada com um propósito, né? Ela vai estar segurando uma flor. Mas eu esqueci de fazer a flor, então eu não posso pintar ela, né? Ó, nada de colocar na água isso aqui, tá? Deixa eu pegar. Depois eu vou... Pera aí. Deixei ela menos rosada. Bom, gente, então é só isso. Agora foi a pintura. Os vídeos vão estar junto. Pintura e a modelagem dela, que é bem facinho. A modelagem é uma coisa assim que até iniciante consegue fazer, tá? Ela é bem simples. Deixa eu colocar uma coisa aqui para ficar mais levantada, mais na altura da câmera. É uma modelagem bem simples, tá? Quem tá começando consegue fazer. Daí pode colocar também, sabe assim, tem aquelas plaquinhas de jardim. Pode colocar, né? Ou então eu gosto de vocês, eu adoro você, ou coisa assim, na porta, uma plaquinha. Tanta coisinha pode colocar na mãozinha dela, mas eu vou colocar flor, tá? Porque como eu não vou deixar a minha em jardim nenhum, eu vou... Daí aqui agora, depois que eu pintei, eu vou passar uma rendinha aqui em volta, tá? Na verdade, eu acho que eu vou passar a rendinha só que depois que eu voltar do Brasil, porque a Sabrina me comprou umas rendinhas de presente tão linda que eu quero elas. Vou esperar as rendas. Qual que ficou mais bonita, gente? Ó, deixa eu mostrar porque eu não tinha colado as pernas, ó. Essa aqui eu curvei as pernas, tá? Não deixei retinha, igual essa outra, ó. Essa aqui eu fiz uma curvinha, ó. Na perna dela. Mas só nenhuma, tá? A outra já tá mais retinha. Tem alguma dúvida, gente? Enquanto isso que eu tô fazendo a florzinha que vai na mão dela. Vocês têm alguma dúvida, fala. Qual que vocês gostaram mais? A minha eu colei, porque como é cerâmica, né? Eu colei com a cola mesmo branca, tá? Mas a minha cola branca, ela cola cerâmica. Então, eu não sei se a cola do Brasil cola cerâmica. Mas daí vai depender o material, né? Que vocês vão usar pra colar ela. Porque ela pode ser colada em qualquer vasinho. Ela pode ser colada em qualquer vasinho, gente. Daí, se for de plástico, é claro, daí vocês vão usar uma cola que cole plástico, né? Se for de aqueles de alumínio, uma cola que cole alumínio e assim se vai, né? Mas é muito fácil de encontrar vasinho de cerâmica em todo mundo.
E é sempre muito baratinho, né? Sempre muito baratinho, vasinhos de cerâmica. Ah, eu quero, Sandra. A renda eu colei com tudo com a branca. Todinho com a branca. Aqui, aquelas meia mergadinha, né? Que eu acho tão lindinha. É aquela bem minúscula, né? Pode colocar aqui pra decorar. Fazer algumas, ó. Não fica lindinha? Eu tenho até uma forminha